e vamos ficar de pé e vamos ler a primeira carta a Timóteo temos estado a estudar esta carta. Vamos ler o capítulo inteiro da primeira carta a Timóteo, capítulo 1, e a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, mas nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para o exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Emineu, Alexandre, e os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Podemos sentar, irmãos. E um abraço muito forte. Eu não disse desde o início àqueles que nos acompanham de longe. E vamos então dar continuidade e vamos ouvir o nosso irmão Alberto com este pensamento, e depois algum irmão, se quiser partilhar connosco, esteja à vontade e pode fazê-lo. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por este momento e por esta igreja que se reúne para oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 1, no verso 14 e começando o verso 15. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé, amor, que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando falamos da conversão do apóstolo Paulo, parece que o apóstolo Paulo tirou a sorte grande. Ele foi premiado, como se um raio tivesse caído na cabeça dele, tudo mudou, se transformou imediatamente. Mas nós vamos ver que a conversão é um processo. A conversão de cada um tem sua história e precisamos dar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida também. Devemos lutar para ser influência no nosso meio, na nossa vida. Devemos ser um sinal, nós devemos ser e trazer pessoas a Cristo. Isso é fundamental. Sim, a graça superabundou, hiperabundou na vida de Paulo, mas esta graça, ela anda junto com fé e amor, como foi referido no último estudo pelo irmão Carlos, e muito bem. Vamos destacar a vida
de Cornélio, ou só citar a vida de Cornélio, que está em Atos capítulo 10. Este era um homem piedoso, religioso, um homem temente a Deus, mas apenas estava nascendo de novo e precisava ser salvo. Há 3 fatores que cooperam para a conversão de uma pessoa. Não só um raio cair sobre a sua cabeça. Existe a iniciativa de Deus, a compreensão ou a resposta da pessoa e principalmente o apoio, a ajuda da influência da igreja. 3 coisas que vamos destacar. Em primeiro lugar está Deus, de fato. O coração de Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 5, no verso 21, ele clama: converte-nos a ti, ó Senhor, converte-nos. Precisamos da ação de Deus, assim como o Cornélio precisava da ação de Deus na vida dele. E aquilo foi o primeiro passo, no capítulo 10 de Atos. A não ser que o Espírito de Deus comece a mover, a quebrar a dureza, a frieza do nosso coração, não podemos fazer nada, obra alguma, para ganhar a atenção, o mérito, a graça de Deus. Só poderá começar pela ação de Deus. Em segundo lugar está o próprio homem, a própria pessoa. Ela precisa reagir à ação de Deus. Mateus capítulo 18, no verso 3, nós vamos encontrar: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Deve haver então uma resposta, uma reação do homem à ação de Deus em sua vida. E cada vez que você resiste à voz de Deus, o seu coração vai se fechando, vai se endurecendo, vai se esfriando, a ponto de cada vez mais se afastar da verdade. Não permita isso nunca. Em terceiro lugar está a intervenção de alguma pessoa, de algum crente da igreja, ou mesmo da igreja, para ajudar nesta ação da graça com fé e amor. Paulo ele estava convencido de que ele foi chamado para trabalhar, para ter um ministério junto aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Atos capítulo 26, no verso 17, 18, 19, mostra o testemunho do apóstolo Paulo e mostra principalmente como Deus vai trabalhando. Nós temos um texto em Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, verso 20, saiba que aquele que o converter, um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá multidão de pecados. É a ação de um irmão que vê o outro se aproximando para ajudar na sua conversão, para apoiar, para incentivar. Esta é a função, uma das funções da igreja: incentivar, apoiar um irmão que se aproxima e precisa cada vez mais receber desta graça bendita do Senhor Deus. Fé e amor sugere um significado da seguinte forma. Veja o apóstolo Paulo, o efeito da graça na vida dele. Ajuda a simpatia que ele recebe e a compreensão de Ananias, no capítulo 9, verso 10 até 19 de Atos. E olha que Ananias ainda retrucou com Deus, ainda argumentou com Deus: Senhor, mas este homem, ele estava perseguindo a igreja, ele tem cartas de recomendação para nos colocar em prisão, mas Deus falou com Ananias, e Ananias foi com amor, com simpatia, com compreensão, receber o apóstolo Paulo e orar por ele. Muitas vezes precisamos ter simpatia, compreensão, olhar a pessoa com a ótica de Deus e não com a nossa visão de mundo pequena. Barnabé é outro gigante desta fé e deste amor. Atos 9, de 26 em diante, Barnabé o recebeu, o acolheu quando a igreja desconfiava do testemunho do apóstolo Paulo. Este Barnabé
homem cheio de temor e fé, abraçou a Paulo, o recebeu. A obra da graça de Cristo na vida do apóstolo Paulo, no coração do apóstolo Paulo, foi ajudada e sustentada pela fé e amor dos irmãos, da igreja. João 13, no verso 35, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. É esta a expressão que a igreja precisa demonstrar para quem se aproxima da nossa congregação, e mais ainda, quando você estiver andando no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Há um devocional de último dia 6 de junho, que está no portal da igreja, no site da igreja, iqc.pt. O devocional é: Tu és o único Jesus que alguém conhece, ou que alguém vai conhecer. Se Cristo vive em ti, isso significa que você pode ajudar, colaborar com alguém que está próximo de ti. O verso 15, como introdução: fiel é esta palavra. Essa expressão introduz uma verdade axiomática. O que significa isso? Uma verdade inquestionável, incontestável, uma evidência em si mesmo. Palavra fiel, digna de toda aceitação, de toda confiança. Podemos confiar nesta palavra, pois é esta palavra que nos leva à salvação. Atos capítulo 11, lá no verso 14, foi por esta palavra que Cornélio, que já estava com a ação de Deus no seu coração, pôde ser salvo. É esta palavra digna de confiança que nós podemos nos confiar, crer. E Deus, que salvou o apóstolo Paulo, o pior dos pecadores, pode salvar qualquer um que se achegue a Ele. Deus pode te alcançar também. Que o Senhor nos ajude. Amém. Eu queria partilhar com os irmãos um pequeno pensamento ainda a ver com este versículo, o versículo 14, que fala da graça do Senhor, do nosso Senhor. E muitas das vezes, quando nós ouvimos falar nisto, na graça de Deus, e que devemos de facto superabundar na graça do nosso Deus, o Senhor é muito prático, e na segunda carta a Timóteo, o Senhor explica-nos de facto como é que nós podemos fazer isso. E claro que poderíamos encontrar nas Escrituras muito mais ensino, e encontramos muito mais ensino, mas eu queria particularmente só focar-me aqui em alguns versículos e tirar-nos alguns pensamentos. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo dá este conselho. Às vezes pensamos que é nós orarmos e Senhor, enche-me de graça, e depois não fazemos mais nada, mas é muito mais do que isso. Cabe-nos a nós, e a palavra de Deus diz isto no capítulo 2: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Irmãos, a graça de Deus é prática, ou seja, é estarmos envolvidos, é sofrermos uns com os outros, é aprendermos da palavra. Aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós não vamos conseguir ver senão através da palavra de Deus. Esta mesma palavra que nos ensina a graça, a sua graça. É manejando-a bem. É nós, como já vimos, é nós sofrermos como os outros sofrem e nós estarmos juntos no mesmo propósito, no mesmo sentido. Ainda na carta aos Romanos, no capítulo 15 e no versículo 4, nós podemos ver isso através da mesma palavra de Deus, como o Senhor nos ensina a lidarmos uns com os outros e como podemos nos encher daquilo que é tão precioso. No capítulo 5 e no versículo 4, na carta aos Romanos, a palavra de Deus diz-nos isto: por tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus.
para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, 15, perdão, capítulo 15, versículo 4. E lá está, é esta mesma paciência, esta consolação que devemos exercitar na nossa vida, uns para com os outros. A palavra de Deus não nos fala no singular. Às vezes pensamos que, ao ficarmos nas nossas casas, ouvirmos uma mensagem de vez em quando, nos estudos bíblicos que temos acesso no site, é o suficiente. Não, é preciso estarmos juntos. É preciso manejarmos bem a palavra de Deus, é preciso sofrermos uns com os outros, e o apóstolo Paulo diz isto: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. E um bom soldado, irmãos, ele não sofre sozinho. Um bom soldado ignora o próprio sofrimento em prol dos outros, ajudando os outros. Um soldado olha sempre para o seu camarada do lado como prioridade. E sabem que o inimigo, ele é perito em abater-nos, é perito em dividir. Ele anda bramando como um leão, à espera de nos tragar, à espera de estarmos isolados. Quando nós nos isolamos, somos presas fáceis. Já falamos muitas vezes acerca disso. Mas lá está, quando estamos fortalecidos na graça e através da palavra, nós temos essa percepção, conseguimos ver um bocadinho mais além, conseguimos ver mais longe. E estou a dizer isto porquê? Porque funciona assim. Numa guerra, um dos grandes métodos que se utiliza é para que haja, numa batalha, quantos mais feridos, melhor. Porquê? Porque quando há um ferido, o outro soldado deixa de cumprir o seu papel, aquilo que lhe foi proposto, para poder ajudar o outro. Daí temos que estar fortalecidos uns aos outros, para que não haja baixas, para que não haja feridos, irmãos. E se houver, é aquilo que nós ouvimos o nosso irmão Alberto dizer, temos que ir ao auxílio desse irmão. Mas o inimigo, ele tenta fazer isso, abater-nos para desfocar-nos e estarmos ocupados. Há uma prioridade e há que ajudar esse irmão. Mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela alerta-nos para ver um bocadinho mais além, para conseguirmos antecipar as jogadas do inimigo, anteciparmos as armadilhas do inimigo, os dardos inflamados que somos constantemente atribulados. Agora, temos de estar focados, irmãos, e é este mesmo sentimento de consolação e de paciência que não vamos buscar a outro lado, se não for através da palavra de Deus. A paciência do Senhor e a sua consolação, o mundo não a consegue dar. É sempre limitado. A consolação que o mundo dá é sempre muito limitada. E a paciência é escassa. Hoje, então, cada vez mais. Não temos paciência para nada. Mas, acima de tudo, que o Senhor nos ajude a fortificarmos-nos na graça, a procurarmos constantemente, através da palavra de Deus, como agir, como estar, como ajudar. E tem que ser esse o nosso propósito, irmãos. Que o Senhor assim nos ajude. E era este pequenino pensamento que eu queria partilhar convosco. Ora, irmãos, no versículo 15, e entrando no versículo 15, nós lemos que o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E eu quero hoje, e entrando neste versículo 15, depois do irmão Alberto já ter entrado também, destacar a palavra principal. O apóstolo Paulo diz aqui nesta passagem que em relação aos pecadores é o principal. E eu gostaria de começar por dizer o que é que as pessoas pensam acerca disso. E quando a Bíblia diz que o apóstolo Paulo é o principal dos pecadores, e quando alguém, por exemplo, diz que ele foi o pior pecador, principal, há pessoas que retraem-se, dão 2 passos atrás e dizem: como? Paulo o pior? Ele era irrepreensível, segundo a lei. Bem, quero começar por dizer, em primeiro lugar, o seguinte: aquilo que o apóstolo Paulo está aqui a dizer, e é dito por ele, reparem que não sou eu que estou a dizer dele, é ele que está a escrever acerca dele mesmo. Ele diz que aquilo que vai dizer é uma palavra fiel.
Primeira coisa que a gente tem que ter noção. Aquilo que ele está a dizer, ele diz, vocês acreditem nisto que eu estou a dizer. Esta palavra que eu estou a dizer é digna de confiança. É uma palavra fiel. E é digna de toda a aceitação. Portanto, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para o facto de que está a escrever sobre ele, é ele próprio, e ele está a dizer ele mesmo, acerca de si próprio, que é o principal, o pior dos pecadores. Ok? Depois, em segundo lugar, porque as pessoas às vezes podem não ter ouvido bem, não ter lido bem, reparem que ele diz 2 vezes. Porque alguém terá lido a primeira vez e tivesse ficado com dúvidas, mas é mesmo, eu li bem, ele é o principal dos pecadores. Ele diz a segunda vez. Ele no versículo 15 diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, não tenha dúvidas. Eu não me enganei lá atrás. Ok? Ponto número 1. Ponto número 2. Há um versículo na Bíblia, no livro dos Salmos, que diz que o mandamento... Eu gosto muito desse versículo. E a Bíblia diz que o mandamento do Senhor é amplíssimo. Quando a Bíblia diz que o mandamento do Senhor, ou a palavra de Deus, é amplíssima, o mandamento do Senhor, ou uma declaração do Senhor é amplíssima, quer dizer que aquilo que Deus diz quando diz é muito vasto e profundo. E às vezes tem mais do que um significado. E é isso que eu vos quero mostrar aqui. É que quando Paulo diz que ele é o principal dos pecadores, isto tem mais do que um significado. Não significa apenas que ele é o principal dos pecadores no sentido que é o pior, e já vamos ver isso. E porquê que ele diz isso? Mas em segundo lugar, ele é o principal no sentido de ser o líder dos pecadores. Porque quem estava a liderar a rebelião contra Deus, quando esta rebelião se estava a registar no tempo dele, ele era o que estava a liderar a rebelião. E já vamos ver também na Bíblia como é que principal quer dizer líder. Bem, comecemos então pelo facto de ele ser o pior dos pecadores. Quando nós pensamos em pecadores, o que é que nós pensamos? Vamos agora pensar em pecadores, ok? O que é que nós pensamos quando pensamos em pecadores? O que é que nós pensamos, geralmente, sobre o que será o pior pecado? Estamos aqui a falar do pior dos pecadores. Na vossa análise, quais são os piores pecados? Normalmente, as pessoas pensam que são os piores pecados os pecados morais. E dos pecados morais, o pior pecado é o do homicídio. Por isso é que também tem uma pena mais rigorosa, pena de morte. O homem que derramar sangue, pelo homem o seu sangue será derramado. Pena de morte para quem for homicida. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Porque está-se a matar alguém que foi criado à imagem de Deus. Cuidado com o tirar a vida de alguém. Ok? Ora, eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque há um outro pecado, e agora, eu não sei para onde é que havia de começar nisto que eu agora estou a falar, mas vou por aqui. Há um outro pecado muito grave, que não é tanto moral, ou se quiserem, não é tanto carnal, que é o pecado do orgulho religioso. O pecado do orgulho religioso é tramado. Vocês sabem que quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na Terra e lidava com pecadores dos piores do ponto de vista moral, pessoas imorais, por exemplo, prostitutas, Ele foi tolerante com elas. Como não foi tolerante com os religiosos, líderes religiosos que cometeram o pecado do orgulho. E ele disse-lhes tantas vezes: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, a raça de víboras. Ele nunca falou assim para uma mulher prostituta. Ele não falou assim para nenhum adúltero. Ele foi muito mais rigoroso para os líderes religiosos orgulhosos do que para alguém
que tivesse cometido esse pecado. Eu quero, por exemplo, citar Mateus capítulo 21, que eu quero que vocês vejam. Mateus capítulo 21. Vão lá ver com os vossos olhos, por favor. Em Mateus, no capítulo 21, o Senhor Jesus Cristo está aqui a falar com estes homens, sabem? Está aqui a ter um discurso com estes homens, líderes religiosos. E chega a uma certa altura, sabem o que é que ele diz? Não tenho tempo agora, porque não vou perder tempo agora com isso. Mas quando ele chega no capítulo 21, ele está a falar com eles. É só para vos dar uma ideia. O versículo 23 diz assim: chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes. E os anciãos do povo, questionando, dizendo: com que autoridade fazes isto? Quem te deu tal autoridade? E continuamos para ali abaixo o diálogo, ok? Sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo virou-se para eles? Sabe o que é que lhes disse? No versículo... isto começa, portanto, no 23, como eu disse, ele está a falar com eles, ele continua, pelo 24, 25, 26, 27, 28, continua. Mas que vos parece? Disse o Senhor. E depois conta aqui esta história de 2 filhos. E quando chega ao versículo 32, reparem bem aquilo que ele diz. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes. Fostes incrédulos. Mas os publicanos e as meretrizes, que são as prostitutas, a palavra meretriz quer dizer prostituta, os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes por o crer. Mas sabem o que é que ele diz no versículo 31? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus. Agora tomem atenção. Esqueçam lá a história que ele está a contar dos 2 e reparem o que é que ele diz antes de dizer o que ele diz no versículo 32 que eu acabei de ler. O 31 diz assim: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas, as meretrizes, entram adiante de vós no reino de Deus. As prostitutas vão entrar adiante de vós. É grave, hein? Nós, se calhar, colocaríamos o pecado das prostitutas pior do que o pecado do orgulho dos fariseus, dos líderes religiosos. Ora, perguntais vós, e porquê é que estás a dizer isso? Porque o apóstolo Paulo foi exemplo destes 2 pecados. Ele foi homicida, muitos foram mortos por causa dele, ele é que liderava a rebelião e foi ele que fez tudo para que eles fossem mortos, porque os perseguia, até à morte. E ele, portanto, cometeu este pecado grave, cometeu o segundo pecado do orgulho religioso. Eu sou fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim. Já viram o orgulho dele? O orgulho que ele tinha, na linhagem que ele tinha, como religioso que ele era. O orgulho que ele tinha. Não havia ninguém, nós não vemos na Bíblia alguém com um currículo destes, de orgulho, como ele apresenta que tinha. Por isso ele foi o principal. Ele era o principal dos pecadores. Não houve ninguém que reunisse as 2 coisas como ele. Bem, o mandamento do Senhor é amplíssimo e a palavra principal quer dizer mais do que isso. Por exemplo, a palavra principal aparece na Bíblia várias vezes. Pode significar proeminente. Por exemplo, a Bíblia fala do cantor moro ou do chefe dos cantores, o principal dos cantores, em Abacuque, no capítulo 3, versículo 19. A Bíblia fala também dos maiorais ou principais sacerdotes, em Esdras, capítulo 10 e versículo 5, os principais, que eram os líderes. Aqui a palavra principal aparece como líder. Fosse no canto, fosse entre os sacerdotes, e a palavra principal também dá a ideia de liderança quando lemos, por exemplo, naquela ilha onde Paulo naufragou, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27,
quando ele foi parar à ilha de Melita, e vocês sabem que ele lá até foi cometido por uma víbora, e quando ele lá estava, a Bíblia fala de um indivíduo que era o principal da ilha, e que o tratou bem, e que o acolheu bem. O principal da ilha, era o chefe da ilha, era o líder. Portanto, nós temos na Bíblia estes vários exemplos da palavra principal no sentido de ser líder. Por exemplo, a Bíblia também fala que Belzebu, lemos em Lucas no capítulo 11, versículo 15, Belzebu era o principal dos demónios. O príncipe dos demónios. Ou o principal dos demónios. É o chefe dos demónios. O líder dos demónios. Portanto, a palavra principal também aparece neste sentido. Ok? E Paulo, quando a Bíblia diz que ele era o principal dos pecadores, ele era o líder dos pecadores. E estava a liderar aquela rebelião contra Deus. Bem, isto é um assunto profundo. Nós, certamente que ali mais à frente, nesta passagem, no versículo 16, vamos chegar ali ao facto que ele vai se tornar no exemplo do que Deus quer fazer salvando almas. Ele é o protótipo, ele é o modelo. Já agora deixar uma coisa muito importante. Porque o versículo 15 diz: esta é uma palavra fiel, digna de toda a aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele foi salvo. O principal. Isto dá-me ânimo. Dá-me ânimo a mim e deve dar ânimo a qualquer um. Porque se o principal foi salvo, não há ninguém que não possa ser salvo. Há pessoas que dizem: eu cometi um pecado muito grande, Deus não me vai perdoar. Esquece. Se havia alguém que Deus não havia de perdoar, era este homem. Por aquilo que ele fez, por aquilo que ele era. E perdoou e salvou. E há esperança, portanto, para os pecadores. Para terminar a minha intervenção, sabem o que é que depois dele se converter chegaram a dizer dele? Vamos ver em Atos 24. Em Atos 24. Sabem que ele depois foi preso por causa de ser crente, por causa de agora seguir o Senhor Jesus Cristo, por causa de agora pregá-lo, aquele que ele antes perseguia, aquele que ele antes negava. E ele agora dedica-se a servir o Senhor de uma forma abnegada, exemplar, e foi preso por causa disso, e julgado, e condenado. E no capítulo 21 do livro dos Atos, quando ele foi, desta vez, eu disse 21? Não, 24, perdão. É no capítulo 24, agora estava a ler mal. Quando ele vai comparecer no tribunal perante o governador Félix, nós lemos assim: e 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te, conforme a tua equidade, que ouças por pouco tempo. Eis o que ele vai dizer contra Paulo. Temos achado que este homem, está-se a referir a Paulo, é uma peste. Epá, eu quero ser uma peste. Promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Principal! Ui! O homem continua principal, mas agora de sinal contrário. Ele agora é principal de sinal contrário. E eu quero deixar este pensamento para vocês o considerarem. Eu já falei dessa história, não vou contar a história aqui outra vez, mas eu um dia conheci um missionário no meio dos
muçulmanos. Foi missionário 10 anos no Irão, chamado Dean McLean. E quando o conheci, era um missionário americano, e conheci-o em Londres. Eu fiquei impressionado quando o conheci, porque ele, durante o tempo que eu estive com ele, passava a vida a ler a Bíblia. Passava a vida a ler a Bíblia. No metro a ler a Bíblia, tudo chapinhado em hora de ponta, e ele sentado a ler a Bíblia em casa. Quando fomos para o culto, muito tempo antes do culto começar, ele estava lá sentado com a esposa. Ele estava lá no sentado, estava a ler a Bíblia. Eu depois cheguei ao pé dele e perguntei-lhe: porquê que você passa a vida a ler a Bíblia? Sabem o que ele me disse? Os islâmicos sabem o Alcorão de cor. Eu não posso fazer menos por Jesus Cristo. Estão a perceber a ideia? O que eu quero chamar a vossa atenção é para este espírito de quem se converte a sério. Eu agora que sou crente, Paulo era assim, agora que eu sou crente, eu não posso fazer menos por Jesus Cristo. Eu era principal antes, pois eu vou ser principal agora e mais do que nunca. Eles até se vão arrepiar. Eu vou ser uma peste. Sabe o que é uma peste? Pega-se, espalha-se, afeta, dissemina. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: antes de vocês se converterem, vocês dedicavam-se a quê? Pensavam muito em quê? Faziam muito o quê? Qual era a vossa vida? Qual eram os vossos hábitos, os vossos costumes, as vossas práticas, os vossos deleites, os vossos prazeres? O que era? O que era? Pois agora, ponham toda essa energia ao serviço do nosso Senhor. Ele merece. Que assim seja. E assim, irmãos, a palavra de Deus é isto. E é motivo para darmos graças ao nosso Deus e que, de facto, sejamos os principais, cada um de nós, nas nossas lutas diárias, que os outros lá fora possam ver a diferença. E esse é o nosso propósito, mostrarmos a diferença. Que o Senhor assim nos ajude. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração e dar graças ao nosso Deus por mais este momento de estudo bíblico. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças, Senhor, porque Tu nos dás o exemplo e nos mostras, Senhor, de homens que Tu transformaste de uma maneira tremenda, Senhor, e que impactaram de tal maneira, Senhor, não por aquilo que eles eram, Senhor, mas por aquilo que Tu fizeste neles, Senhor. E Tu podes fazer isso em cada um de nós, Senhor, porque Tu és o mesmo Deus, Senhor, o mesmo Deus que transformou a vida do apóstolo Paulo, que transformou a vida de tantos, Senhor, e o fazes ainda hoje, Senhor. Ajuda-nos a nos disponibilizarmos nas Tuas mãos, Senhor, a podermos negar o nosso próprio eu, Senhor, com o nosso pecado inflamável, Senhor, que quer tomar conta das nossas vidas, que possamos entregar-te completamente nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu possas fazer a Tua obra em cada um de nós, Senhor. Te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, que aqui foi dita. Senhor, obrigado. Ajuda-nos a retê-la nos nossos corações e a fazer como aquele irmão, Senhor, que não fazia por menos e que lia a Tua palavra, Senhor, para que pudesse gravá-la no seu coração, Pai. Te agradecemos, pois, por tudo, Te dando graças por cada filho Teu aqui, Senhor, esta noite, Senhor, e que Tu possas cuidar das lutas, das batalhas, Senhor, que não são poucas, mas tendo sempre esperança que Tu és o nosso Deus e estás no controle, Pai, e nada pode ser feito sem a Tua permissão. É o que nós Te agradecemos, Senhor, por seres o nosso Deus, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.